Trataremos agora sobre teorema do resto e teorema de D'Alembert. O que diz o teorema do resto? Diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a é igual ao p de a. Ou seja, se eu tenho um polinômio p de x e vou dividir por um polinômio do primeiro grau x menos a, se eu encontrar a raiz x menos a igual a zero, que dá x igual a a, o resto da divisão é o próprio valor do polinômio para esse p de a. Então, lembrando aqui do algoritmo de Euclides, dividendo é divisor vezes o quociente mais o resto. Então, eu tenho um polinômio p de x, ele é o divisor vezes o quociente mais o resto. Qual o detalhe? Se o meu divisor é um polinômio do primeiro grau, o resto tem um grau a menos. Então, ou o resto vai ser zero, ou vai ser uma constante qualquer. Mesmo sendo zero, não deixa de ser uma constante, mas o valor específico do resto zero já é outro teorema. Então, se eu vou dividir um polinômio p de x por um polinômio do primeiro grau, o resto terá grau zero. Ou seja, será um termo independente de x. Então, se o resto é constante, o que eu posso fazer? P de x é d de x vezes q de x mais r de x. Se eu substituir o divisor por x menos a, porque eu estou dividindo por x menos a, o polinômio p de x vai ser o divisor vezes o quociente q de x mais o resto, que é uma constante, portanto, independe de x. Se eu substituir no ponto A, x igual a A, o que eu tenho? A menos A vezes Q de x, que vira Q de A, mais R. Aqui dá zero. Zero vezes qualquer valor diferente de zero é zero. Pode até ser zero, ou um ou outro. O do produto de dois números é zero. Pelo menos um deles é zero. Então, o que vai restar? P de A é igual a R. Que era o que ele queria mostrar. Que o resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a é só substituir o valor por a. Então, a partir disso, a gente recai no teorema de D'Alembert. O que diz o teorema de D'Alembert? Se um polinômio é divisível por um polinômio do primeiro grau x menos a, alguns livros consideram ax mais b, que dá um polinômio do primeiro grau. A diferença é que o a pode ser qualquer valor, e aqui a gente estabelece o a do x igual a 1. Então, o que diz o teorema de D'Alembert? Se p de x é divisível por x menos a, então p de a, que é igual ao resto, é igual a zero. Por quê? Porque se é divisível, deixa o resto zero. Apenas isso. Pelo teorema do resto, a gente viu que o p de a é o resto. Se é divisível, o resto é zero. Então, eu junto as duas informações. O p de a é resto, só que o resto vale zero. Então, o teorema de D'Alembert é uma consequência do teorema do resto. Desse modo, vamos resolver alguns exercícios. Qual é o resto da divisão deste polinômio aqui por x menos 1? O que diz o teorema do resto? Se eu calcular o p de 1, x menos 1 igual a 0, dá x igual a 1. Se eu calcular o p de 1, eu vou obter o resto. Então, é só isso. Vou substituir o x por 1. P de 1 é 1/4, menos 2 vezes 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 mais 3. Então, vai ficar 1, menos 2, mais 3, menos 4, mais 3. Então, somando os termos positivos e somando os termos negativos, vai dar 7 menos 6. O resto é igual a 1, que é o P de 1. Só isso. Segunda questão. Se o n for maior ou igual a 2, qual é o resto da divisão por x mais 1? Se nós usarmos o teorema do resto, x mais 1 igual a 0, o p de menos 1 é o resto. Então, eu vou substituir o x por menos 1. Vai ficar, o resto é o p de menos 1, que é 4 vezes menos 1 elevado a n, mais 3 vezes menos 1 elevado a n menos 2, mais 1. Qual é o problema aqui?
Eu não sei quem é n. Mas todo número, pelo princípio da paridade, ou é par ou é ímpar. Não existe terceira opção. Se o número não é par, ele é ímpar. Então, eu vou ter que considerar n par e n ímpar. Se o n for par, ou seja, da forma 2k, o que eu tenho? Menos 1 elevado a expoente par dá 1. Então, aqui fica 4. Menos 1 elevado a expoente par, por que é par? Se eu tenho um número par e subtraio um número par, pelo princípio da paridade, par menos par dá par. Então, menos 1 elevado ao número par é par. Então, eu terei 4 mais 3 mais 1. Logo, para n par, eu terei 4 mais 3 mais 1, o resto é 8. Qual é a segunda possibilidade? Se o número não é par, ele é ímpar, da forma 2k mais 1. Então, se o n for ímpar, qual a propriedade? Menos 1 elevado a expoente ímpar é o mesmo sinal da base, então vai dar menos 1. E aqui, menos 1 elevado ao número ímpar menos o número par, pelo princípio da paridade, par menos ímpar, ímpar menos par, dá ímpar. Então, aqui novamente eu terei menos 1 elevado ao número ímpar, que dá menos 1. Então, aqui vira menos 4, aqui vira menos 3 e aqui mantém mais 1. Então, vai ficar 4 vezes menos 1 elevado a n, mais 3 vezes menos 1 elevado a n menos 2, mais 1. Nós já vimos que aqui é ímpar, então vai dar menos 1. Aqui também é ímpar, porque ímpar menos par dá ímpar. Então, vai ficar menos 4 menos 3 mais 1, que vai dar menos 7 mais 1. O resto será menos 6. Portanto, nessa situação, eu tenho duas possibilidades. Ou o resto dando 8, ou o resto dando menos 6. Dará 8 se o n for par e dará menos 6 se o n for ímpar. Terceira questão. Determine A de modo que a divisão do polinômio por q de x igual a x menos 2 apresente resto igual a 16. Ora, eu estou dividindo um polinômio por um polinômio do primeiro grau. Então, x menos 2 igual a 0. O x igual a 2, se eu calcular o p de 2, eu acho o resto. Pelo teorema do resto, p de 2 é igual ao resto, e o resto é 16. Agora é só continha. P de 2 é 2 à quarta, menos 2a vezes 2 ao cubo, mais a mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3a mais 1. Então, 2 à quarta potência é 16. 8 vezes 2 é menos 16. Aqui vai ficar 4a mais 8, mais 3a mais 1. Então, vai ficar 16 menos 16a, mais 4a, mais 8, mais 3a, mais 1. Agora, somando os valores de a, vai ficar menos 16a, mais 3a, mais 4a. E eu vou somar 16 mais 8, mais 1. Então, fica 16 mais 8, 24, mais 1, 25. E 16 menos 7 dá 9, menos 9a, igual ao resto que é 16. Se eu passar o 9 para cá, fica positivo. Se eu passar o 16 para cá, fica negativo. Então, 9a é 16 negativo mais 25, 9a dá 9. Então, dividindo por 9, o a é igual a 1. Se você quiser verificar se acertou, é só substituir no polinômio p de x o a por 1. Se eu substituir o a por 1, o que eu tenho? X à quarta menos 2x3 mais 3x2 mais 3 mais 1. Então, vai ficar x4 menos 2x3 mais 3x2 mais 4. E agora, vamos fazer o p de 2, para ver se o resto é 16. 2 à quarta é 16, aqui vai ficar 8 vezes 2 é menos 16, 16 menos 16 dá 0. 4 vezes 3, 12, mais 4, 16. Então, de fato, o p de x para x igual a 2 dá resto 16, conforme desejado. Então, você comprovou que está correta a sua solução. E o quarto exercício mostra que se a soma dos coeficientes de um polinômio p de x é nula, então p de x é divisível por x menos 1. Esse exercício ele tem uma propriedade muito interessante. Toda vez que eu divido por um polinômio do tipo x menos 1, para eu saber o resto, só preciso somar os coeficientes. Então, vamos ver. Se o polinômio p de x for a0, x0, mais a1x, mais a2x2, mais a3x3, mais a nxn, esse polinômio é o que eles desejam que a gente encontre.
a soma dos coeficientes de um polinômio. Então, aqui é a estrutura geral de um polinômio de grau n. O que a gente sabe? Ele diz que a soma dos coeficientes, A0 mais A1 mais A2 mais A3 mais AN, dá zero. Ele diz, mostra que se a soma dos coeficientes de um polinômio é nula, então se a soma dos coeficientes der zero, ele é divisível por x menos 1. Pelo teorema de D'Alembert, o que a gente viu? Se um polinômio é divisível por um polinômio do primeiro grau, é porque no valor x menos 1 igual a zero, P de 1 que é igual ao resto, vai dar zero porque ele é divisível. O P de A é o resto, mas se é divisível, o resto é zero. É a propriedade fundamental da divisibilidade. Se um número é divisível por outro, se eu divido um pelo outro, o resto dá zero. Então, usando o teorema de D'Alembert, eu vou calcular o P de 1. Quem é o P de 1? É A0 mais A1 vezes x, que é 1, mais A2 vezes x2, que é 1. Onde tem x, eu vou colocar 1. Ora, para quaisquer valores aqui, expoente 1, expoente 2, expoente 3, expoente n, como a base é positiva, 1 elevado a qualquer número é 1. Então, o que vai ficar? Que o P de 1 vai ser A0 mais A1 mais A2 mais A3 mais AN. E a soma dá zero, que era exatamente o que nós queríamos demonstrar. Então, se eu tenho, por exemplo, o polinômio 5x3 menos 2x2 menos 3x. Esse polinômio é divisível por x menos 1, é só somar os coeficientes. 5x3, o coeficiente de A é 5. Menos 2x2, o coeficiente de A1 é menos 2. Menos 3x, o coeficiente de A2 é menos 3. Somando 5 menos 2 menos 3 dá zero. Então, esse polinômio é divisível por x menos 1. É uma propriedade que, às vezes, facilita demais quando você está trabalhando com questões envolvendo polinômios, que são questões mais complexas, onde você precisa encontrar pelo menos uma raiz para você reduzir o grau do polinômio. A gente vai buscar soluções triviais e, normalmente, entre as soluções triviais, nós buscamos x igual a 1. E, para facilitar o cálculo, a gente soma os coeficientes. Se der zero, eu já sei que eu posso dividir por x menos 1. Ok? Então, espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Se possível, dê uma forcinha ao canal, inscrevendo-se. Forte abraço. Obrigado. Chegou até aqui. Até a próxima resolução ou aula teórica. Valeu!